Muito bem, meus amigos, aqui é o professor João Moreno, estamos de volta com mais dicas de português. Vamos resgatar o vídeo passado, um texto que deixamos em aberto, um termo errado no português, para que vocês descobrissem. O texto é esse: Deus e os nossos desejos. Quando nós estamos desejando algo e oramos com fé, Deus sempre vem de encontro aos nossos desejos, pois Ele cumpre com a sua palavra, que diz: pedi e dá-se-vos-á. Por isso, em vez de reclamar, o crente deve agradecer. Nós já falamos sobre vem de encontro e ir ao encontro, né? O correto é Deus vem ao encontro, porque Ele vem ajudar. Mas tem um outro erro que, se vocês não descobriram, vamos apresentar agora. O erro é esse: por isso, em vez de reclamar, o crente deve agradecer. Mas onde está o erro aqui? Observem que reclamar é o oposto de agradecer. Logo, o correto nesse contexto é usar ao invés de, que significa ao contrário. Vejamos frases com o uso correto de ao invés de. Ao invés de entrar, saiu. Observe que sair é o oposto de entrar. Ao invés de sentar, ficou em pé. O pai se calou ao invés de falar. Se calar é o oposto de falar. Ao invés de dormir, ficou acordado a noite inteira estudando. Portanto, sempre que estiver usando situações opostas, use ao invés de. E como devemos usar em vez de? Veja esta oração: a mulher comeu frango em vez de peixe. Observem que peixe não é o oposto de frango. O que houve foi uma substituição na escolha do alimento. Nesse caso, usa-se em vez de. Portanto, em vez de indica substituição. Assim, todas as vezes que você quiser indicar na frase, na afirmação, no texto, substituição, use em vez de. Ela foi ao centro de ônibus em vez de táxi. A maioria das pessoas diria ao invés de táxi, mas aqui não é ao invés, pois ir de táxi não é oposição a ir de ônibus. Vejamos outra frase: em vez de dormir no quarto, dormiu na sala. Aqui tem a substituição do quarto pela sala, portanto, é em vez de e não ao invés de. A menina estudou inglês em vez de estudar português. Aqui também houve uma substituição do tema de estudo. Estudar inglês não é oposto a estudar português, tá bom? Em vez de estudar, foi jogar bola, ou seja, o estudante escolheu fazer outra coisa, substituiu o estudo pelo jogo de bola. Vem aí uma novidade, o livro Comunicação e Linguagem, aguarde. Ele é de menor. É comum as pessoas falarem, ele é de menor, o rapaz é de menor. Um erro, pois o de não existe nesse contexto. Assim, como a pessoa é maior e não de maior, o rapaz, a criança, o adolescente é menor. Agora, uma dúvida muito recorrente: nós devemos usar houve ou houveram? Vejamos algumas frases aqui. Neste domingo houveram muitas crianças na igreja. Neste final de semana houveram muitos carros no shopping. Você identificou o erro? Veja bem, o verbo haver, significando existir e ocorrer, é impessoal, pois não tem sujeito. Vejamos então: ocorrerão mudanças, existirão mudanças. Na utilização do verbo haver, a regra é diferente. Haverá mudanças, portanto, corrigindo as frases anteriores. Neste domingo houve muitas crianças na igreja. Esse é o correto. Neste final de semana houve, ou existiram, muitos carros no shopping e não houveram, ok? Portanto, não erre mais. O que você vai fazer? Se você quer essa aula escrita para poder imprimir, estudar ou passar para amigos, clique na descrição abaixo nos links dessa aula e da aula número 1. Você pode clicar e imprimir, E se você publicar, dê o crédito ao blog O Farol, tá bom?